Todo dia é a mesma coisa? Todo dia é previsível? Você está construindo uma história em que já conhece o final? Então eu te pergunto, qual a graça de assistir um filme que você já conhece o final? Até onde o medo vai te levar? Eu vou te dizer aqui alguns caminhos comuns e eu espero que você não se identifique com nenhum deles. Então, o medo pode estar te levando a viver a vida dos outros, de uma amiga ou de um filho, ou talvez o medo esteja te deixando doente, como uma forma de chamar e ter atenção. Pode também estar fazendo de você uma pessoa frustrada, aquele tipo que critica tudo e todos, apenas para se sentir um pouco importante. Bom, claro, a grande maioria que vive pelo medo está vivendo, desculpe, melhor dizendo, está vendo a vida, porque essas pessoas são reféns das escolhas dos outros. Então, o que o outro escolher, tá bom. Tem também aqueles que eu chamo de torcedores. Você deve conhecer alguém também assim, ou espero que não seja esse tipo de pessoa, os torcedores. Aqueles que, por terem medo, querem que o filho ou alguém da família realizem os sonhos que ela teve. Aquilo que ela queria ter ou queria ser, mas não teve coragem. Tudo pelo medo. Bom, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Me chamo Valdir Soares, sou terapeuta e se você já tentou de tudo, mas nada funcionou, que tal ter um pouco de coragem de olhar para dentro de si mesmo, dentro de si mesma e acabar com o medo de ser quem você nasceu para ser? Se você quiser mais informações, tem um link aqui abaixo deste vídeo. Bom, o medo é uma emoção que foi criada com a intenção de nos impor limites para a nossa proteção, para saber reconhecer os perigos e nos manter atentos em momentos de real ameaça. Ele é como um alarme natural que nos alerta quando algo pode nos colocar em risco a nossa integridade física ou emocional. Em sua essência, o medo é um aliado, porque sem ele, talvez não tivéssemos sobrevivido como espécie. O problema surge quando esse alarme nunca se desliga. Quando ele deixa de ser apenas uma resposta momentânea e passa a se tornar um estado constante dentro de nós. E talvez você tenha parado um momento da sua vida para se perguntar: de onde nasceu esse medo? Por que esse medo? Então, preste atenção. Imagine algumas cenas e eu tenho certeza que pelo menos uma delas vai fazer você se arrepiar. Imagine você ainda no útero da sua mãe, sentindo sua mãe gritar, suar, chorar ou se estressar ao extremo. Mesmo sem compreender racionalmente, o seu corpo já absorvia cada vibração, cada descarga hormonal que atravessava a placenta. O medo não foi explicado a você, mas foi sentido e registrado no mais profundo da sua memória celular. Agora imagine você talvez com 3 anos. Pequeno, frágil, inocente, olhando para seus pais em uma discussão acalorada. Vozes elevadas, talvez
portas batendo, talvez olhares frios, violência física. Você não entendia o motivo, mas sentia o impacto como se o mundo estivesse desmoronando. A criança que você era não tinha ferramentas para interpretar aquela cena, apenas sentir. E o que ficou registrado? Medo. Mais uma cena. Imagine você, um assalto. Algo inesperado, imprevisível. A sensação de que tudo pode acabar em segundos. O corpo congela, a mente bloqueia, a respiração some. O medo nesse instante não é uma escolha, é uma reação. E aí mesmo, depois de tudo passar, a memória permanece, criando um eco dentro de você. Essas cenas e tantas outras, elas não desaparecem simplesmente porque você cresceu ou porque o tempo passou. Elas ficam impressas em você. E não apenas na mente consciente, mas também no corpo, no sistema nervoso, nas suas células. O medo nasce nesses momentos. E quando não é reconhecido e ressignificado, ele vai continuar atuando como um fantasma invisível, determinando reações automáticas em toda a sua fase adulta. E o mais impressionante é perceber que, muitas vezes, o medo que nós carregamos nem é nosso. Ele pode ser herdado. Existe algo chamado memória epigenética, em que traumas, estresse e experiências emocionais dos nossos ancestrais deixaram marcas nos genes, que são transmitidos de geração em geração. Ou seja, o medo que nos paralisa hoje pode ter começado muito antes do nosso nascimento. Pode ter sido vivido por nossos avós ou até bisavós. Esse medo herdado ou adquirido tão cedo na vida cria no corpo, cria um corpo condicionado ao alerta. Cada célula aprende a funcionar como se o perigo estivesse sempre à espreita, o tempo todo. É por isso que muitas vezes você talvez se sinta ansiosa, ansioso, sem motivo algum, desconfiado de situações simples, ou até mesmo se sentindo segura em ambientes seguros. O corpo aprendeu a viver em defesa e a mente apenas justifica esse estado com pensamentos recorrentes, repetidos. Sabe aquela pessoa que está sempre doente? Você conhece alguém assim? Quando o medo se instala, automaticamente o sistema imunológico enfraquece, porque toda a energia vital é desviada para manter a sensação de defesa. E é nesse ponto que o espaço para as doenças se abre. Sim, o ambiente interno que você cria geralmente é o principal responsável pela sua condição física. É como se cada célula estivesse ouvindo as emoções e reorganizando sua função de acordo com o que você sente. O medo prolongado gera desordem celular. Ele bloqueia a regeneração natural e nos aprisiona em um ciclo onde a saúde e a evolução espiritual ficam sempre em segundo plano. É como se toda a energia que nós poderíamos usar para curar
criar e expandir fosse desviada apenas para manter um estado constante de alerta. Para você entender melhor, para simplificar, eu gosto sempre de usar uma metáfora, um exemplo mais comum. Olha só, imagine você e um carro. Você representa a mente e o carro representa o corpo. Preste atenção nisso. Olha só, não importa se o carro é uma Ferrari. Se você não souber dirigir, ele vai ficar parado, sem cumprir nenhuma função, sem servir para nada. Se você dirigir mal, causará desgaste, acidente e danos. Isso é a mente prejudicando o corpo. Agora pense no contrário. O carro é realmente espetacular, formidável. Tem potência, alcança alta velocidade, impressiona por onde passa, chama a atenção de todo mundo. Mas exatamente por isso, se você não tiver controle, pode acabar batendo. Nesse caso, é o corpo interferindo negativamente na mente, gerando frustrações, dores e até traumas. O ponto é que, sem equilíbrio entre mente e corpo, inevitavelmente, um lado começa a sabotar o outro. Isso está acontecendo com muitas pessoas. A mente descontrolada pode adoecer o corpo. O corpo desregulado pode afetar a clareza da mente. Apenas quando ambos trabalham em harmonia, como motorista e veículo, que se entendem, é que você pode alcançar o seu verdadeiro destino sem se perder no caminho. Você vê isso acontecer todos os dias, de várias formas. Eu vou te dar um exemplo para você entender o que eu estou falando. Como o medo trabalha nesse campo aí. Como o medo está afetando mente, corpo e todo mundo está tentando distorcer esse caminho. Olha só. Há pessoas que começam a frequentar a academia. Se dedicam intensamente ao corpo, conquistam força, resistência e uma aparência invejável. Porém, se não houver cuidado com a mente, muitas vezes essas pessoas continuam presas a insegurança, ansiedades, insatisfações internas e também ao medo. Elas constroem um corpo forte, mas carregam uma mente frágil. O resultado? Vivem em conflito silencioso. O corpo pede expansão, mas a mente não acompanha. Agora, é claro, existe o outro lado. Existem pessoas que se dedicam apenas aos estudos. Acumulam conhecimento, desenvolvem raciocínio lógico, ampliam a sua capacidade intelectual. São pessoas com mentes brilhantes, mas que muitas vezes esquecem o corpo. Ficam horas sentadas. Muitas vezes alimentam-se mal, não se movimentam e pouco a pouco o corpo cobra o preço. Aí, é claro, vem o cansaço, a imunidade cai, dores aparecem e, consequentemente, a mente perde a clareza e a vitalidade. O excesso de informação sem um corpo saudável para sustentá-la acaba se transformando em exaustão e estresse. O equilíbrio, portanto, é essencial. Assim como um carro precisa de combustível, manutenção e um motorista consciente, você, eu, precisamos cuidar tanto da nossa mente quanto do nosso corpo. Se eu me dedicar a um lado só, cedo ou tarde o outro cobrará a sua parte.
Mas se eu coloco ambos em sintonia, veja, o medo perde a força e a energia vital se expande e a vida flui com muito mais leveza, com muito mais potência. Porém, como eu falei aqui, o detalhe do medo é que ele pode ser algo herdado, silencioso. E existem diversos dados que demonstram isso. Então, preste atenção. Eu vou dar alguns exemplos para você entender melhor. Eu tenho certeza, por exemplo, que você conhece mulheres que tiraram a carteira de motorista, mas não dirigem. Elas têm um documento, têm a capacidade, mas basta imaginar-se no trânsito, que o corpo já reage com ansiedade, suor frio, palpitações. Muitas vezes o medo nem é dela. Pode ter vindo de brincadeiras machistas ou até de uma cena que ela presenciou. Quer ver outro caso comum? Várias pessoas muito inteligentes que montam o seu próprio negócio, conquistam clientes, criam algo sólido, mas quando chega o momento de expandir, elas paralisam. Não querem. Sentem o medo de crescer, como se fosse difícil, enfrentar o medo de contratar mais pessoas, mais funcionários, o medo de ter que lidar com mais responsabilidades, o medo de ter que pagar imposto, mais imposto. É como se na mente dessas pessoas não é enxergar oportunidades, a mente só consegue enxergar ameaças. Tudo isso nada mais é do que uma programação. Uma informação silenciosa que foi absorvida ao longo da vida. Muitas vezes, sem que a pessoa percebesse. E olha só, enquanto essa programação não for trazida à consciência, ela continua ditando escolhas, limitando possibilidades e mantendo a pessoa em um ciclo de repetição. É como viver em uma prisão invisível, construída não pelas próprias mãos, mas por crenças herdadas, frases ouvidas na infância ou medos passados de geração em geração. E é exatamente aqui que está a chave. Reconhecer que o medo não é a nossa identidade. Ele não define quem eu sou. Ele apenas reflete um estado que eu ou aprendi ou herdei. E se foi aprendido, pode ser desaprendido. Assim como um software é atualizado, pode ser atualizado, nós também podemos reprogramar a mente e libertar nosso corpo desse condicionamento. O medo, além de erguer barreiras, preste muita atenção nisso, ele também cria ilusões. Ele faz com que muitas vezes acreditemos em amor que não existe de verdade. Quantas mulheres talvez passam por isso, de tolerar comportamentos agressivos e dominadores como se fossem normais? Sob a influência do medo, inúmeras pessoas permanecem presas em relacionamentos tóxicos, sem perceber que não é amor que as mantém ali, mas sim o próprio medo. Vários medos. Medo de ficar sozinha ou sozinho, medo de não serem aceitas, medo de não encontrarem algo melhor. O medo cria uma lente distorcida que impede de enxergar a realidade com clareza e sufoca
a verdadeira liberdade de escolha. Aqui, seja no consultório ou em atendimentos online, não há como negar. A grande maioria das pessoas carrega o medo como um peso constante. Muitas nem percebem. Mas eu quero falar de um medo ainda mais profundo. Aquele que, de certa forma, talvez seja o maior medo de todos. O medo de deixar a própria luz brilhar. O medo de assumir quem realmente nascemos para ser. Preste atenção. Somos seres de energia, pura potência criativa. Mas, ao longo da vida, permitimos que essa energia seja abafada por crenças limitantes, pela influência de pessoas negativas e até mesmo pelo ambiente ao nosso redor. Só que, no fundo, isso também é uma escolha. Quando você para e tem a coragem de olhar para dentro, perceber que você é muito maior do que aquilo que você consegue ver com os seus olhos, você encontra o caminho. E isso não é discurso de motivação superficial. Isso aqui é ciência, é pesquisa, é constatação. É resultado de estudos de grandes mestres e também da minha prática diária em sessões de terapia, onde eu testemunho transformações reais. E existe um aspecto curioso, algo que eu preciso te falar. Preste atenção nisso. Tem gente que tem medo da cura. Sim, medo de ficar bem. Porque se acostumaram a se identificar com a dor, com a doença, com a fraqueza. Para muitos, talvez você não acredite, a doença se torna uma forma de receber atenção, de obter cuidados especiais, de manter os outros ao redor em estado de alerta. Quantas mães, por exemplo, infelizmente, manipulam os filhos através da própria enfermidade? Quantas pessoas, às vezes até mesmo de forma inconsciente, escolhem se manter dependentes apenas para garantir afeto e presença? Eu sei que esse é um ponto delicado, mas o medo se torna uma estratégia de sobrevivência, um modo de controle. Porque quando alguém realmente se liberta, quando se permite viver plenamente, essa liberdade incomoda. Ela quebra padrões. Quem escolhe ser luz mostra aos outros que também é possível. E isso assusta quem ainda não está pronto para sair da prisão emocional. Viver de verdade, todos os dias, é sim um ato de coragem. Largar o medo, soltar as amarras e decidir experimentar a plenitude não significa que os desafios desaparecem, mas significa que você não é mais comandado por eles. E é exatamente isso que mais incomoda. Uma pessoa que vibra em autenticidade, que irradia sua energia, não pode ser mais controlada. E o mundo, acostumado a viver sob correntes invisíveis, é claro, muitas vezes reage com resistência diante de quem ousa ser livre. Não quero mais falar contigo. Você está diferente. Não quero ficar perto de você. Mas como lidar com esse medo de brilhar? Eu vou compartilhar com vocês aqui
algumas práticas e explicar por que elas funcionam. Mas lembre-se, você brilhar faz toda a diferença. O medo não resiste a quem realmente se torna luz. O primeiro passo é reconhecer o medo e compreender sua origem. Guarde isso. Toda vez que conseguimos identificar de onde algo vem, passamos a ter poder sobre isto. Conhecer a raiz do medo transforma a sensação de ameaça em uma oportunidade de escolha. O segundo passo é praticar o aterramento. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas também não vou entrar em detalhes aqui. Eu quero só te fazer de forma simples aqui a orientação. Busque sentir os pés no chão, na terra, na areia. Você lembra de quando você era criança? E como andar descalço ou tocar na natureza te fazia sentir presença e segurança? É isso. À medida que nós vamos envelhecendo, a nossa tendência é nos tornarmos mais ansiosos e medrosos. O aterramento ajuda a estabilizar a energia e a enviar uma mensagem clara à sua mente. Aqui e agora não há ameaça. É isso. Vamos para mais um passo. Esse é importante. É nutrir emoções elevadas. Você tem que cultivar isso dentro de você. Gratidão, compaixão, amor, alegria. Essas emoções mudam a frequência do seu coração, organizam o cérebro e criam um estado interno de coerência. Quando cultivamos sentimentos positivos, não estamos apenas pensando positivo. Estamos transformando a nossa fisiologia, ajustando nossas respostas automáticas e abrindo espaço para uma vida mais plena. É isso. Tem mais uma dica aqui. Mais uma dica. É a última. É preciso se permitir. Importante. É preciso se permitir. Evite o auto-julgamento. Permita-se ser quem você é, mesmo que isso incomode os outros, mesmo que alguém tente diminuir quem você é ou questionar sua liberdade. Seja você mesmo. O medo pode gritar, mas a sua essência é muito, muito mais forte. Então repita: eu sou luz e a luz não pede licença para brilhar. Ela simplesmente brilha. É nessa escolha diária de viver sem se esconder, de assumir a sua própria energia, que encontramos cura, encontramos prosperidade e a liberdade. Quando você deixa de ser escravo do medo, você se torna o criador da sua própria realidade. E é claro, é preciso coragem. Mas toda mudança começa com um pequeno passo, uma atitude simples, um novo pensamento, uma escolha diferente. Entenda. Fique bem claro para você. Guarde isso. Nenhuma transformação verdadeira pode acontecer em você se não partir de você. Como terapeuta, muitas vezes preciso usar uma sinceridade que pode doer. Mas essa dor não é para quem busca crescer. É para quem está fingindo ou que no fundo não sabe o que quer. Eu já precisei dispensar pessoas que, na verdade, buscavam apenas atenção e não o próprio bem-estar. Existem sim aqueles que pagam anos de terapia apenas para preencher a solidão, para ter alguém disponível para descarregar emoções, mas sem intenção de mudar, sem intenção de curar, sem intenção de ser o que pode ser. Recentemente,
precisei ser honesto com um cliente assim. Disse a ele: eu me tornei teu amigo, mas preciso saber qual é o seu propósito. Qual é a transformação que você deseja? E a resposta foi devastadora. Ele me disse: eu só preciso descarregar. Não quero tomar nenhuma decisão sobre isso. Vou morrer assim. Infelizmente, esse não é o tipo de cliente com quem posso trabalhar. A minha função é caminhar junto de quem quer se libertar, quer se conhecer, quem deseja enfrentar o medo, quem quer estar disposto a assumir responsabilidade por sua própria vida, com quem quer viver, com quem quer a vida plena. Eu posso guiar, eu posso apoiar, posso te orientar, mas não posso lutar por alguém que não quer lutar por si mesmo, por si mesma. Toda mudança exige entrega. É preciso coragem, sim, mas também tem compromisso com a própria evolução. Sem isso, qualquer esforço se perde. Eu espero que você tenha entendido este vídeo. Espero que você vença qualquer medo. Caso você esteja nesse caminho e queira que eu te acompanhe, você tem mais informações aqui abaixo desse vídeo. Também aproveito para pedir para você se inscrever no canal, isso é muito importante, e também deixar um comentário, certo? Isso ajuda o canal a crescer. Assim como também faço um convite para você conhecer meus outros canais. Os links estão aqui na descrição. É um canal onde canal só de músicas e um canal onde eu falo também um pouquinho mais específico sobre terapias. Então o convite está feito. Volto a repetir para você: faça da sua vida tudo aquilo que ela pode ser. Gratidão. Quer aumentar sua vibração? Nasci para uma vida extraordinária. Eu tenho uma mente milionária. Sou agora, sou presente. Você atrai tudo aquilo que sente. Por isso seja apenas amor. Dinheiro, dinheiro, eu te recebo de várias fontes. Não quero pouco, quero aos montes. Conheça agora o canal Valdir Soares Músicas e transforme sua energia todos os dias.